Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma história, né, aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, quem tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante aqui pra gente. Bom, a história de hoje, gente, eu li, é foda, cara, o que aconteceu com ela. Mas bora lá saber como que foi isso. Imagina você ser enxotada grávida, né? Sim. Dani, vou contar minha história, pois não consigo me libertar. Não sei se agir certo e não consigo ser feliz. Aos 19 anos eu consegui uma bolsa de estudos numa faculdade. Minha família sempre foi humilde, portanto, pagar estava fora de cogitação. Minhas irmãs e eu mal tínhamos dinheiro para o básico. Nossa mãe já tinha idade e nosso pai já tinha nos abandonado. Infelizmente, né, gente? Na época eu namorava um rapaz há cerca de 2 anos. Ele era o meu primeiro namorado, Miguel. E apesar de gostar dele, não tínhamos uma ligação muito forte. Eu nunca me vi casada com ele, mas sempre vivemos bem. Até que começou a faculdade e no segundo semestre eu conheci um rapaz. A primeira vez que vi esse rapaz, meu coração disparou. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista, mas olhei aquele rapaz, Murilo, e perdia o ar. Começamos então a conversar e desenvolvemos uma amizade. Ali eu já estava apaixonada por ele. Diante dessa situação, resolvi romper meu namoro. Imaginei que Miguel ficaria chateado, mas aceitaria, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele não aceitou o término, me perseguia, ia no meu trabalho, na porta da faculdade, me ligava diversas vezes e eu sempre procurando um jeito de me desviar dele. Alguns meses depois, Murilo e eu começamos a namorar, então Miguel se afastou mais. Logo depois, Murilo me levou para conhecer a família dele e ali começou um tormento. Eu não fui bem recebida, apesar de eu nunca ter feito nada. A mãe dele sempre me tratou com frieza, mas a irmã era ainda pior. Ela fazia questão de me destratar, de me humilhar, mas ela só fazia isso quando eu não estava na frente dele. Na frente dele era um anjo, mas por trás me atormentava. Logo descobri o motivo. Ela era muito amiga da ex-namorada de Murilo e não aceitava o término deles. Ela fazia de tudo para que nós terminássemos e eles pudessem voltar. A ex, ela também vivia marcando esse território, ela se aproveitava ali da condição de amiga, né, da irmã de Murilo, amiga da família, então estava sempre por ali, né, não deixava o osso. Bom, muitos finais de semana, Dani e a ex ia dormir lá, por causa da irmã de Murilo. Isso me deixava desconfortável, pois apesar dele nunca me dar motivos para desconfiar, não era muito saudável nessa aproximação toda. Logo depois eu descobri que eu estava grávida. Descobri bem no início, tinha 2 meses. Fiquei apreensiva, tinha medo da reação dele. Mas para minha surpresa, ele ficou muito feliz. Começou a fazer 1000 planos, disse que ia alugar um apartamento para a gente morar, que íamos ser uma família. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Pela primeira vez eu não me senti sozinha nem desamparada. Mas minha alegria durou pouco. Logo que a família dele soube, começaram a fazer pressão. Diziam que o filho podia não ser dele. Nós namorávamos há menos de 6 meses. Ele ficou triste, mas nunca cogitou me abandonar e nem pediu o DNA. Eu comecei a senti-lo cada vez mais triste, e apesar de perguntar muito o que era, ele não tocava no assunto. Até que um dia, na casa dele, entra a ex pela porta, segurando um exame nas mãos, dizendo que também estava grávida de 1 mês e que o filho era dele. Meu mundo caiu, pois se isso fosse verdade, significava que ele tinha me traído, né? Eu pedi para ele dizer que aquilo era mentira e ele não disse. Ele disse que um dia estava num churrasco, acabou bebendo, não se lembrava muito como aconteceu e acordou com ela na cama. Minha cabeça ficou em branco, eu não sabia o que pensar. Quando estava prestes a sair, a ex dele me segurou e disse que tinha mais uma revelação. Eu esperava o pior, mas nem imaginava o que estava por vir. Ela disse que o meu bebê não era de Murilo, que ela tinha provas. Ela ligou para uma pessoa e colocou no viva voz.
e eu mal pude acreditar quando ouvi a voz de Miguel na ligação, dizendo que o filho era dele, que tínhamos tido relações e que eu sabia que ele era o pai. Que apesar de tudo aquilo, eu não queria assumir, pois eu queria ficar com o Murilo por conta da condição financeira dele. Aquilo tudo parecia um pesadelo, uma piada de mau gosto. Claro que Miguel não poderia ser o pai do meu filho, pois a gente nunca mais teve nada. Mas eu nem sequer pude abrir minha boca. Eu fui enxotada da casa de Murilo pela família dele. E ele só presenciou a cena em silêncio. Não moveu um dedo para me ajudar e nem quis me ouvir. Nos dias seguintes eu tentei falar com Murilo, ligava, mas ele não atendia. Fui até o trabalho dele, mas ele saía por outra porta. Conclusão, eu não conseguia falar com ele. Logo depois, Miguel veio me procurar e pediu perdão. Disse que fez isso porque a ex de Murilo garantiu que se fizesse isso, Murilo terminaria comigo e eles voltariam. Eu pedi para Miguel contar a verdade e desfazer o mal-entendido, mas ele se recusou. Disse que me aceitaria de volta, mesmo com o filho de outro, mas que jamais me ajudaria a ficar com Murilo. Naquele tempo, eu tomei uma decisão. Tranquei a faculdade, saí do emprego, juntei todo o dinheiro que tinha, comprei uma passagem para a Europa e fui antes que minha barriga crescesse. Eu trabalhei duro, Dani, duro para me manter. Trabalhei até o 9º mês de gravidez. Literalmente até o dia da minha filha nascer. Foram tempos de muita luta, sozinha no país que não conhecia ninguém. Mas com muita batalha consegui me reerguer. Então surgiu uma oportunidade de trabalho no Reino Unido, para onde eu vim. Em Portugal eu comecei como camareira e agora aqui na Inglaterra eu ganho muito bem trabalhando como gerente no hotel. Já se passaram 6 anos e um dia no hotel dei de cara com a irmã de Murilo, sim. Assim que ela me viu, ela me reconheceu e veio até mim. Me abraçou e perguntou como eu estava. Tentei me manter o mais fria possível, mas por dentro eu estava em frangalhos. Ela pediu para a gente conversar e marcamos um jantar. Nesse jantar ela me pediu desculpas. Eu não entendi por que da mudança de comportamento. Então ela explicou que cerca de 2 anos depois que o filho da ex nasceu, foi descoberto um câncer de medula e que seria necessário um transplante, que era a forma mais segura de tratamento. Pediu para os pais fazerem o teste, pois a chance de compatibilidade era maior. Diante da situação e do desespero, a ex assumiu a verdade. Disse que o filho que ela esperava não era de Murilo. Que naquele dia que ele estava bêbado, ela até tentou, mas eles não tinham feito nada. Então ela ficou com outro homem na intenção de engravidar e dizer que o filho era de Murilo. Ela contou a verdade, pois ela precisava ir atrás do pai verdadeiro para fazer o teste de medula. Depois disso, ela e Murilo se separaram. A família ficou em choque com a atitude da ex e desde então Murilo vem me procurando como louco para pedir perdão, segundo a irmã. Quando eu vi tudo aquilo, eu mal pude acreditar. O medo me consumiu. Eu percebi que eu ainda amava Murilo, mas que eu jamais o aceitaria de volta. Eu fiquei com muito medo de perder a guarda da minha filha e ali eu contei uma mentira. Eu disse a ela que Murilo não era o pai da minha filha. Vi a decepção nos olhos dela, mas me mantive firme. Alguns dias depois ela foi embora e eu fui para outro hotel. Hoje minha filha tem 10 anos, ela tem todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Mas eu vejo tristeza quando ela pergunta do pai. Eu nunca mais me relacionei com ninguém. Fiz um falso perfil e vejo que Murilo posta nas redes sociais. Ele também nunca mais assumiu mulher nenhuma, ou pelo menos eu não vi. Vi que ele já veio ao Reino Unido 3 vezes, mas nunca nos encontramos. Eu preciso sustentar essa mentira, pois eu não imagino, me imagino vivendo sem minha filha. Mas não consigo ser feliz. Estou esperando o tempo passar para ver se eu esqueço tudo isso. Alice, obrigada por ter mandado sua história. Tivemos já alguns casos aqui de mulheres que esconderam a paternidade do pai, né? Olha, realmente o que você passou foi horrível. Sinto muito, né? Ninguém merecia passar por isso. Imagino um momento feliz ali. E um momento que Murilo foi fraco, né? Um momento que ele deveria ali ter tido uma atitude, tá? Poxa, acreditar assim já, sabe? Num cara que falou no Viva Voz, no telefone. Eu fico meio revoltada com essas coisas, sabe? Como é que as pessoas não vão atrás, não tentam saber o que realmente é verdade, né?
simplesmente a primeira coisa que aparece, elas já compram aquilo ali. Então, pra mim, Murilo, nessa época aí, não tô falando hoje em dia, mas nessa época aí, ele devia ser uma pessoa muito fraca. E uma pessoa com medo, né, de assumir aí os próprios erros. Então, ele já aceita de cara ali o que falam pra ele. O que é triste isso, né? Eu imagino, eu também morei na Inglaterra, e pra mim, que fui sem meus filhos, foi difícil. Eu nem consigo imaginar pra você, minha amiga, como deve ter sido difícil. Porque na Inglaterra você tem que trabalhar muito, né? Então eu imagino que foi bem complicado pra você ter criado a sua filha aí sozinha. Hoje ela tem 10 anos de idade. Mas eu acho o seguinte, eu não tô falando pra você voltar com o Murilo, não é nada disso. Eu acho até que essa história já ficou pra trás e você tem que seguir sua vida. Mas eu acho que a sua filha, ela tem o direito, sim, de saber quem é o pai dela. E eu não vejo a questão assim, eu vou ficar sem minha filha. Não vejo você ficando sem sua filha. Você criou a sua filha até agora sozinha, tenho certeza que ela tem muito amor por você, né? Acredito que também continuará aí com você, já tem 10 anos que vocês moram aí, ela já tá... Ela nasceu aí, né? Você falou que foi grávida, então ela deve ter quase 10 anos de idade. Mas eu acho que não tem mentira que se sustente pra sempre, sabe? Então assim, é difícil falar, mas é complicado, porque eu falo assim, se fosse eu na sua situação, né? Só que eu não passei pela sua situação. Então eu imagino que você deve ter muita mágoa dentro de você, né? Muita mágoa da família dele, das pessoas ali que não acreditaram em você, que, como você disse aqui, me enxotaram grávida, né? Mas, até quando você vai levar essa mentira? Não essa mentira, que eu também não sei o que você fala pra sua filha quando ela pergunta do pai, né? Não sei se você fala... Sei lá, já teve mulher aqui que falou que o pai morreu. Então assim, eu não sei o que você fala pra sua filha. Mas eu acho que não tem, né? A gente não consegue esconder por muito tempo essas coisas. Talvez você não queira contar agora, mas eu acho que um dia você vai ter que ter essa conversa com ela, sentar, falar, olha, realmente na época foi difícil, né? Talvez uma hora que ela estiver já consciente, né? Da vida, assim, entender as coisas da vida, você fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Infelizmente não deu certo. Eu acho que você não vai falar isso, mas eu acho que o Murilo foi um fraco nessa época, realmente ele nem quis muito saber ali de você, não te deu a chance de se explicar. É muito fácil falar, botar alguém no telefone e falar, não, ela tá grávida de mim. Pô, em base de quê que eu vou acreditar nisso, sabe? Então, imagina, alguém ligar pra mim e falar assim, Daniele, seu marido eu tô grávida do seu marido. Ok, em base de quê? Que fundamento? Que dia que você ficou com ele? Que aconteceu? Lógico que eu iria atrás pra saber o que aconteceu. Agora, o cara simplesmente, ele não deixou você nem se explicar, né? E é triste isso. Mas eu acho que um dia você vai chegar à conclusão que talvez seja melhor sim você contar essa história para sua filha, até porque, como eu disse, não acho que tenha nenhuma história que fique assim guardada para sempre, especialmente quando se trata de pai e mãe, né? Mas desejo aí muito sucesso a você, muito sucesso à sua filha, que vocês tenham uma vida incrível, já tem, né, aí na Inglaterra. Muito obrigada por você ter escrito a história e mandado pra gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!